É sério. Estamos ao vivo, Cajé. Ai, É, que ótimo, Fábio. é. Gente, eu convidei o Cajé aqui para o bate-papo de hoje para a gente falar de inclusão no mercado de trabalho. É um negócio que eu tenho conversado bastante hoje. Passei a tarde toda com a juventude lá de Arthur Alvim, discutindo bastante essa questão da educação e tal, foi muito divertido. E é uma coisa que eu tenho mais ouvido do pessoal aí da periferia, enfim, dos mais vulneráveis, dos minorizados, a diferença de acesso, né, e oportunidade que essas pessoas têm no mercado de trabalho. E eu convidei o Cagé justamente porque ele tem um dos projetos que eu acho mais maravilhosos da nossa área, né, do direito, né, Cagé, e que É, sempre foi uma área é, de excelência. A gente trabalhou, o Cagé continuou trabalhando, eu que parei, eu que falo no passado. você continua trabalhando, Mariana, por favor, muito. Muito, É, muito. É, mas trabalhando nos escritórios de ponta, né, esses escritórios grandes da advocacia, que são talvez os maiores é, empregadores, né, da classe dos advogados, e como que a gente tem trabalhado isso, essa questão da inclusão das, das pessoas minorizadas, né. Então, eu queria que o Cajé apresentasse o trabalho que ele fez lá no CESA, no Incluir Direito, que eu acho um trabalho brilhante e que eu quero ouvir da boca dele, assim, toda a luta que vocês tiveram e que acho... não, essa história é apaixonante, Mariana, mas antes eu tenho que falar o seguinte, obrigado pelo convite. A Mariana, para quem não sabe, é uma querida amiga já de muitos anos. Eu não posso falar de quantos anos, porque senão eu vou entregar nossas idades aqui. A minha é fácil de identificar, mas a delas aí vocês ficariam surpresos, entendeu? Com a coisa, é uma querida amiga, uma grande advogada e um ser humano assim incrível realmente, uma pessoa assim que já passamos muitas alegrias juntos, muitos sofrimentos juntos também, choramos juntos já, né, Né? Mariana? Tudo, muito, mas o melhor é a nossa amizade, assim, a amizade que nós podemos fazer. Quando ela falou, ai, Cagé, você vem? Eu falei, eu vou com todo gosto. Fiquei muito feliz, Mariana, estou muito feliz com o seu projeto também, tá? Com a sua candidatura, tudo isso. Eu acho que nós estamos precisando realmente de uma renovação. Isso é muito importante para todos nós. Eu conheço, sei que você não fala, que não é daquele tipo que simplesmente está falando da boca para fora ou para criar uma oportunidade. Eu sei quando você está falando da diversidade, que você sabe da importância disso. Você vive essas coisas. É diferente do oportunismo de muitas pessoas que têm. Então, sabe, quando você mandou aquela mensagem há poucos meses dizendo, olha, eu vou me lançar, puta, eu achei o máximo, viu? Mesmo, tá? Ai, que Então, bom. parabéns e obrigado pelo convite, viu? Então, Mas eu quero vamos lá, vamos. você estar aqui e agradeço o que você me disse, porque eu acho que é muito importante, e a gente é muito amigo mesmo. Eu acho É, que tem algumas perdas muito doídas no direito, algumas que a gente chorou junto, mas a convivência diária, assim, com você, que já é uma que eu sinto muita falta, assim, porque não, realmente mas continuamos juntos, viu? Eu acho que eu já descolei um voto para você, viu? Porque a minha filha, ela estava atrás de. Falou, ai, pai, eu preciso ver da candidatura. Eu falei, mas eu tenho uma amiga especial aqui, mandei para ela, aí ainda fiz a propaganda, mandei a nossa live hoje para ela, né? Para mostrar aqui, né? tomara Então, que ela esteja aqui e faça perguntas capciosas para você. é, não, por favor, né? Mas deixa eu te contar uma, Mariana. Como é que nasceu esse projeto Incluir Direito? Primeiro, só um pouco assim para posicionar as pessoas. Elas precisam saber assim, quem que é esse César que eles estão falando? O que? É uma entidade, tá? É uma entidade que reúne as sociedades de advogados, como algumas pessoas brincam, assim, dizem assim que o César é o AB da Sociedade de Advogados, né? Porque é uma associação que a gente reúne aí a Sociedade de Advogados. O avô da Mariana foi um dos fundadores, aqui é um dos padrinhos, ele era o presidente nacional da Ordem, que você sabe dessa história, né? Que eu adoro contar tudo isso. Foi ele que arrumou a primeira sala para a primeira reunião do César há 36 anos. Foi Orlando. com Orlando, exatamente. Foi maravilhoso, né? Então, é uma entidade que reúne as sociedades de advogados. E ali, então, há 36 anos, esse grupo se reúne, a gente debate os grandes problemas da sociedade de advogados, questões tributárias, questões cíveis, o que envolve, assim, desde a administração dos escritórios, como lidar com tudo isso.
E então é uma associação que já funciona há muitos anos, e eu sou o presidente nacional dessa associação. Algumas vezes as pessoas cometem algumas bobagens, né? E aí me elegeram para ser o presidente dela, né, Mariana? Mas Fui o lá, pessoal insiste. fui E o lá. pessoal insiste. Duas vezes, ainda insistiram com o erro, foram duas vezes ainda, né? Mas então. Mas um dia eu estava numa reunião, um dia antes da nossa reunião mensal do César, o sócio de uma grande sociedade, o Paulo Rogério Sten, do Trent Rossi Watanabe, me ligou e falou assim, Cagé, eu preciso falar com você. Eu falei, fala, Paulo. Ele falou, não, preciso falar pessoalmente. Advogado, quando fala para outro advogado, preciso falar pessoalmente. É grave. É grave. É Aí, grave. Mariana, e realmente era grave. Eu falei, tá bom, vamos conversar amanhã. Tinha reunião do César, almoço de diretoria e conselho, e ele me fez uma pergunta, Mariana. Falou, Cagé, quantos negros tem na sua sociedade? Na hora que ele me fez essa pergunta, eu parei e fiquei olhando para ele assim. Eu falei, são muitos. Por quê? Na hora começou a me passar assim a imagem, o quê, Mariana? Sabe assim, do pessoal do back-office, sabe assim, da área administrativa, dos circuladores e tal. Eu falei, são vários. Eu falei, nem sei. Ele falou, não, vou facilitar a pergunta para você. Quantos sócios negros você tem? Quantos advogados e quantos estudantes de direito? Ele não facilitou nem um pouco, né? Ele complicou ainda mais. Porque eu falei, olha, eu vou te responder de pronto. Sócio nenhum. Na época eram o quê? Uns 80 sócios no escritório. Advogados eram uns 300 e pouco naquela época. Eu falei, olha, eu acho que eu tenho 2 ou 3. Você vê só como é que são as coisas. Uhum. Nem esses dados nós tínhamos. Falei, estudante eu também. Eu falei, olha, acho que tem um estudante, devemos ter uns 3. E ali caiu a ficha. Aí eu falei, ele falou, Cajé, não precisa ficar constrangido, porque lá no meu escritório é a mesma situação. E a gente conversando internamente, falou, a gente precisa fazer alguma coisa por isso. E eu falei, não adianta a gente querer fazer sozinhos. Vamos buscar o César e vamos fazer juntos, como nós temos todo aquele trabalho de gênero, das mulheres na sociedade de advogados, mostrar a importância e tal. A gente podia fazer um movimento disso. E aí, quando ele falou isso, eu falei, Paulo, fantástico. E aí, mas qual que é a sua ideia? Ele falou, não tem. Nós vamos ter que construir. Mari, foi incrível. Fiz a mesma pergunta, entramos no almoço de diretoria, fiz a mesma pergunta. Ali nós vimos ser umas 40 pessoas nesse almoço de diretoria e conselho. E aí com sociedades de todo o Brasil, porque o César tem seccionais em outros estados. E fiz a mesma pergunta que o Paulo havia me feito, eu fiz a cada um deles. E as respostas, as mesmas. Vou resumir, fizemos uma pesquisa, estávamos com a FIA, tinham contratado a FIA para fazer um perfil das sociedades, das nossas sociedades associadas ao César. Aos 47 minutos do segundo tempo, incluímos a questão da raça. Porque você veja bem, há 4 anos, sequer esta pergunta tinha no nosso perfil. E essa não era só uma realidade só para a sociedade de advogados, era no mercado em geral. Uhum. Você não tinha essa preocupação, né? E ali nós incluímos essa pergunta e essa pesquisa, ela constatou a realidade. Menos de 1% de negros na sociedade de advogados. E aí a gente começou a estudar o tema profundamente, para entender, compreender. Juntamos um grupo dentro do SES, dentro do nosso comitê de diversidade, que até então se chamava de responsabilidade social. Mudamos o nome do comitê para diversidade e responsabilidade social e pro bono. Para o quê? Para levar essa discussão lá dentro e a gente ver o que a gente podia fazer. E ali, com esse grupo, acabou nascendo a ideia do incluir direito, né? Que era inserção o quê? Trazer os estudantes. A gente queria entender... Não, aí nós vamos fazer pesquisas também, entender por que os jovens negros, não estudantes de direito, não chegavam até nós. Fomos para as universidades para saber o número de negros que nós tínhamos nas universidades. E uma coisa incrível, aí você percebe realmente a necessidade da cota também, que muitas vezes é tão criticada pelas pessoas e tão debatida. Mas isso é fundamental para a gente poder tirar essa diferença, para dar aquele primeiro embalo, né, Mariana? É isso. É isso. É isso. Então, muitas Porque vezes... tem um problema de acesso diferente, de oportunidade diferente. Então, quando eu acho muito interessante quando se fala a gente não tinha essa preocupação, e acho muito bom
que a gente tenha percebido isso, ainda que tardiamente, né? Mas eu acho que sempre é tempo da gente olhar em volta e perceber que essa diversidade, ou que o nosso limite de excelência, né? De quando a gente fala, a gente só contrata, né, os melhores e tal, a gente não contrata diversidade porque os melhores não têm acesso às melhores. Diversos não têm acesso aos melhores. Exatamente, e é aquela coisa que a gente sabe, que o mundo diverso é muito melhor, porque todo mundo que pensa na mesma caixinha, todo mundo no mesmo quadradinho, quais as soluções serão as mesmas. Se você tem a diversidade, as soluções serão diferentes para aquele mesmo caso. E o que nós vendemos? Nós vendemos o quê? É a solução, né? Nós somos advogados, nós somos advogados, nós precisamos buscar alguma coisa. E a diversidade faz isso com a gente pensar diferente, faz a gente ter... Eu adoro aquelas pesquisas da McKinsey, tal, que aí que a gente começou, assim, nós fomos entender o problema, a temática, né? Então, da acessibilidade, que nem eu te falei assim, realmente, das faculdades, número de negros nas faculdades, aí você respeitar mais o problema da questão das cotas, você começa a repensar em tudo isso também, e ali, o que acontece? Nós precisamos trazer esses jovens estudantes para que eles participem dos nossos processos seletivos. Porque nós vamos entrevistar os nossos RHs, os nossos escritórios, e nós constatamos o seguinte, que não chegavam negros aos nossos escritórios. Mas por quê? Eles não se viam lá, era um escritório de um banco de branquelo, entendeu? Que só contratavam iguais e não sabiam, não olhavam para o lado. Se há 4 anos, sim, você me perguntasse, Cagé, você é racista? Eu ia sair no tapa com você. Não, com você não, de jeito nenhum, que eu jamais faria isso com você. Né? Mas eu ia ficar muito nervoso. Imagina se eu sou racista, tudo isso, aquilo. Mas eu era racista, sim. Era racista por não enxergar o racismo existente, o racismo estrutural, o viés inconsciente. Isto é uma forma de racismo, sim, que nós temos dentro de nós. E que a gente só consegue transformar, né, Maria, no dia que a gente entende e conhece o problema. Sim, sim. E então, é muito importante que, assim, eu acho incrível que às vezes as pessoas despertam, às vezes não, né? E às vezes as pessoas despertam por si. Eu acho que esse movimento seu e dos escritórios, no final das contas, foi um despertar, né? Que vocês todos foram chamados a isso. É o que eu falo, foi um despertar. Eu uso exatamente essa expressão, Mariana. Mesmo, né? E tem gente que precisa ouvir, talvez, de um igual para prestar atenção e ser acordado, né? No tapa, porque não vai ouvir o diverso, não vai ouvir. A gente sabe que a nossa sociedade tem uma tendência a não ouvir o diverso, né? Não estamos nem aqui, não é exclusividade dos advogados e não é o negro só que não chega, né? A gente, enfim, a gente tem uma tendência mesmo que acho que até, né, a gente precisa se reconhecer quem está mandando a mensagem, muitas vezes. Então, eu acho que foi uma situação muito, muito feliz, assim, que vocês deram, de detectar realmente que as pessoas não chegavam achando que aquele lugar não era para elas. Exatamente, que o lugar não era para elas. Então, a gente já começava com uma dificuldade. Por quê? Se eu não recebo os currículos, como que eu posso contratar? E mais, se eu não criar essa situação, e mais, eu não estava preparado também, Mariana, para receber no escritório. Porque enquanto eu não tivesse a consciência do problema do racismo estrutural, o problema do viés inconsciente, trazer isso à consciência, eu jamais conseguiria o quê? A criar as oportunidades, o quê? Que tem o seu direito, que tem o seu espaço. Não é que eu estou fazendo nenhum carinho, nenhum favor, que eu estou sendo bonzinho, legal e bacana, não. Entendeu? É simplesmente olhar. Aí, então, o que nós fizemos, Maria? Nós começamos, então, fomos às universidades para procurar entender qual o número que tinham nas faculdades, naquelas faculdades que a gente sempre procurava, e descobrimos o quê? Um número muito baixo de estudantes negros nas faculdades. Aí você começa a ver, bom, o problema, ele já começa bem lá atrás, o problema do ensino básico, 54% da população autodeclarada negra, sendo que na sua concentração na classe C e D,
E ali, e aquela frase ótima que eu acho, ai, nossa, como o mundo é pequeno, a gente se encontra em todos os lugares, né? Nós nos encontramos no nosso mundinho, aqui, no A nosso renda é ovinho. mal distribuída. O mundo é pequeno, a renda que é mal Exatamente. distribuída. A renda é mal distribuída. Aí a gente descobre, né, Marina, assim, essa... com essa do problema que vem da escola, do ensino básico, da deficiência, aí não tem a oportunidade de estudar, de cursar muitas, de terminar vou falar o colegial, tá? Não sei essas coisas. Tá, fechado, pronto. Aí eu não tenho condições, entendeu? Muitas vezes não tenho condições de chegar até lá, de prestar uma universidade, de pagar uma universidade, muitas vezes. Por quê? Nas universidades públicas, que a USP, por exemplo, só há pouco tempo que tem o sistema de cotas, até então nós não tínhamos, tá? Eu lembro na minha turma lá na São Francisco, de 450 alunos, eu acho que nós tinha 2 negros. Na PUC, que eu tenho a mesma idade que você, mas na PUC... Não, você é mais nova que eu, bem mais nova que eu. Na PUC, eu tive, acho que, um colega negro. Não, aí você começa, não, é ótimo, né? Porque você começa a olhar ao redor, né? Se muda o seu olhar do mundo com tudo isso. O olhar do mundo. Eu comecei a mudar, Mariana, assim, sabe? Bateu quando eu tive esse despertar, né? Daquela impressão que eu tô assim num culto, falando assim, eu vi a luz, eu vi Jesus. Não, mas é isso mesmo, sabe? Eu tive despertar. É mesmo. Para isso, aí você começa, a todos os lugares que você começa a olhar em volta. Você vai a um restaurante, você começa a olhar em volta e falar, você começa a observar quantos negros você tem ali. Você começa a ver, sabe, quantos negros ou mulheres que você tem ali trabalhando. Você vai a um teatro, você vai dar uma palestra, uma aula, e você começa a observar tudo isso. Aí você vê como um mundo realmente desigual nesse sentido. Então, que alguma coisa precisa ser feita. E foi bom porque bateu isso em todos nós. Aí o que nós falamos? Nós combinamos de fazer o Incluir Direito, vamos lá, porque eu estou preocupado com o nosso tempo aqui, porque senão a gente fica aqui... E para sempre. E ali o que aconteceu, Mariana? Aí um dia nós sentamos com o Mackenzie, aí nós chegamos à seguinte conclusão, falamos, não, nós vamos preparar os estudantes para os nossos processos seletivos. Enquanto a gente está preparando os estudantes para os nossos processos seletivos, nós vamos preparar também os nossos escritórios para receber. Para receber. A parte que eu ia te perguntar, né? Uma coisa é abrir a porta e depois que está lá dentro, como que a gente, porque isso é... Você está lidando com um novo mundo, com uma coisa que você desconhecia completamente, Maria. Então, em todos os aspectos que eu falo, porque normalmente o que acontecia nesses grandes escritórios, você tinha o quê? As pessoas que entravam nesses grandes escritórios foi quem teve, sabe, classe média, pelo menos, que teve a oportunidade de umas boas escolas, teve a oportunidade depois de fazer uma boa faculdade, um bom curso de inglês, porque para entrar nos escritórios precisava de inglês, da língua estrangeira. Então, você vê que a coisa vai afunilando ali de uma tal maneira. E a gente estava acostumado a conviver com... Sim. Não com o mundo diverso. Sim. E eu vou te falar uma coisa, Cajé. Eu sou totalmente o público dos escritórios grandes, mas eu sofri bastante nos escritórios, sabia? Porque eu não me encaixava. Eu não sou a menina com cara de menina. Eu não sou... Aí a gente pode brincar com o estereótipo. Morelinha, né? A loira de cabelo liso, com a roupinha. Eu sofri bastante, sabia? Eu sou o primeiro da minha família, advogado da minha família, né? Entendeu? Não tinha ninguém no mundo jurídico. Sim, o pior é isso, né? Eu não era, eu sou ginástica, né? Exatamente. Mesmo ginástica, eu sofria, eu ouvia direto dentro dos escritórios, que eu não tenho cara de advogada, que eu tinha cara de arquiteto. Você nem parece, né? Você nem parece, né? Nem parece, né? Que eu cabelo de poodle. Nossa, quando que eu ouvi isso? Então eu imagino assim, e eu sou, né, nascida num grande escritório de advocacia. Exatamente. Então eu imagino assim, o que é receber essa diversidade com esse olhar da diversidade, que é tão importante também.
Exatamente. Eu adoro, tenho o Robson do Demarest, ele tem um artigo muito bom que ele fala, sabe, que você tem, que ele fala, receber, captar, reter o talento, entendeu? E transformar. Aí você tem que criar todas essas oportunidades de fazer tudo isso. Então, dentro dos escritórios, nós falamos, bom, vamos então, nos preparar. Então, levamos as discussões para dentro dos escritórios sobre a questão racial, sobre o problema, entendeu? Aprender a ter o olhar para isso. E nesse meio tempo que nós falamos, então nós vamos preparar esses jovens estudantes. E o quê? A eles perceberem que os nossos escritórios os querem, que a gente quer eles perto da gente, então para que eles participem dos nossos processos seletivos, entendeu? Que eu precisava fazer isso, eu não posso obrigar uma pessoa a ir lá fazendo no meu processo seletivo, ele vai se ele quer, mas eu preciso ser atraente para ele. Para ser atraente para ele, eu precisava demonstrar que eu sou receptivo a isso também, que eu estou querendo transformar, que eu estou querendo fazer alguma coisa, efetivamente. E eu estou querendo fazer e não é porque eu sou bonzinho, não, entendeu? Porque é caridade. É porque a gente precisa. Que a gente precisa. A gente precisa. É isso. Que nós precisamos em vários aspectos. Precisamos corrigir um erro que vem histórico de muitos anos, que nós sempre fechamos os olhos para o problema. Então, nós temos essa obrigação, é uma responsabilidade social corporativa, sim, de fazer isso, entendeu? Nós temos para nós mesmos. Exato. Que isso é fundamental, eu, como pessoa mesmo, e como sociedade de advogados também, como negócio, como business. Onde há diversidade, Maria, é aquele negócio, aquele estudo da McKinsey que diz, um escritório que tenha diversidade, mais rapidamente ele supera as crises, ele tem uma maior fidelidade e um turnover, uma troca de pessoas muito menor. Sim. Você... É outra coisa, tudo é um ganha-ganha. Hoje, os clientes, Mariana, que no passado não exigiam, hoje eles perguntam no seu escritório com relação à diversidade. Perguntam gênero, perguntam raça agora também, entendeu? Quantos negros você tem na sua sociedade? Você participa de algum programa? Você faz alguma coisa para diminuir essas distâncias, tudo isso? Que é um motivo para a contratação dele também. Sim. Que isso é legal, é a responsabilidade social corporativa, né? Sim. Então, você ter isso também é um diferencial também. Então vamos lá, continuando. Aí nós fomos para o Mackenzie. Sentamos, eu lembro que eu estava numa reunião lá com a direção do Mackenzie. Falei, olha, a gente estava pensando nisso, então a gente queria fazer alguns cursos, alguns módulos para preparar os alunos, os estudantes para participar do nosso processo seletivo e tal. E precisamos criar um programa para isso, então eu preciso criar um programa pedagógico. Vocês conhecem alguém para nos auxiliarem a fazer isso? Que possa prestar esse serviço? O Mackenzie, na mesma hora, falou, não, nós vamos fazer isso. Eu falei, olha, é tudo uma questão de custo, eu preciso ver também. Ele falou, não, nós vamos fazer esse projeto, nós vamos abraçar, porque nós entendemos o que é a intenção de vocês, e a gente acha, e nós precisamos fazer isso, essa é a nossa obrigação também. E aí o Mackenzie ajudou com pedagogos, com assistente social, e ali conheci grandes pessoas, grandes professores que lidam com a questão racial. O Silvio de Almeida foi uma das pessoas que ajudou a estruturar o projeto, um baita de um advogado tributarista, negro que fala muito sobre o racismo estrutural, tem aquela obra fantástica sobre isso. Sim. Tem a Alessandra Benedito também, outra professora, o Adilson também, pessoas que falam, escrevem sobre a questão racial e que ajudaram a construir esse projeto. Então, lá nós preparamos, fizemos primeiro um projeto piloto, onde os meninos se preparavam o quê? Se inscreviam para esse projeto, aulas aos sábados. Para quê? Ali eles iam ter desde o empoderamento também, para eles entenderem também a questão racial e que eles tenham o seu espaço também, porque eu preciso que eles cheguem no nosso escritório, no nosso processo seletivo, depois trabalhando, com a sua autoestima alta também. Alta. A questão é devorado pelo mundo. Sim. A realidade é essa. Então, entender a questão racial, então, trazer essa conscientização para eles também da questão racial, desse problema histórico que nós temos. Então, não é que eles sejam menores, alguma coisa, não. É que simplesmente as oportunidades... Exatamente. São minorizados, e a gente tem que tirar eles da condição de ser minorizado. Exatamente. É ótimo que você me ensina as coisas, tá vendo? A gente vai aprender, né? Então, a gente precisa fazer isso. Outra coisa também, né, Maria?
Então, eles têm aulas, por exemplo, com especialistas da área de recursos humanos, que falam desde como preparar um currículo, como me portar, qual a dinâmica de uma entrevista de seleção, como que isso acontece. Por quê? Eu em casa, Mariana, é o que eu falo, o meu filho meu filho se formou agora em Direito, mas quando ele foi fazer o primeiro currículo dele, o primeiro estágio, eu estava do lado, ele falou, pai, como é que eu faço? Eu falei, pô, Zé, ó, você faz mais ou menos assim, vai lá, faz. Aí ele trouxe, eu dei uma lida, falei, olha, Zé, você precisa corrigir isso, fazer aquilo assim, tal. Sim. Por quê? Porque eu tenho condições de fazer isso, porque eu sou advogado, estou passando por isso, tive a oportunidade. Muitas vezes esses jovens, ele é o primeiro a ter um curso universitário na família. Então, mesmo a elaboração de um currículo, muitas vezes, que parece uma coisa muito simples, mas a gente sabe que tem os seus segredos, né, Mariana? Mas então, e de como fazer isso, entendeu? Então, precisava ter, sabe, qual a dinâmica de uma entrevista no processo seletivo. Que essas duas coisas servem para qualquer aluno, entendeu? Qualquer jovem é fundamental que passe por uma experiência dessa. Mas nós vamos fazer o quê? Tirar a diferença, né, Mariana? Tirar a diferença. Senão, então, porque aí eu vou colocar ele na frente. Porque tem uma coisa, né? Nos nossos escritórios, né, Mariana? Você sabe disso. Quando a gente vai contratar um estudante de direito, a gente não está contratando uma mão de obra barata, não. O que a gente está contratando no momento da entrevista, eu preciso ter aquele olhar que eu estou entrevistando o meu futuro sócio. Você está investindo, né? Na verdade. Tá investindo. Então, se eu não tiver esse olhar, você esquece, o escritório não cresce, né? Exato. Então, o que eu preciso? Eu preciso também que esse jovem também se sinta seguro para isso. Eu preciso que no momento que ele sente lá na mesa para conversar com as pessoas, ele esteja ele saiba preparado que ele vai ser o próximo sócio, né? Ele Exatamente. queira ser o próximo sócio. Que ele vai ter essa oportunidade, sim, Mariana. Sim. Que vai ter essa oportunidade. Logicamente, tem o seu tempo, a maturação, tudo isso que é muito natural, que todos têm. Mas vai ter. Mas que a gente precisa dar esse embalo inicial. Por exemplo, o inglês. Nós sabemos que o inglês, muitas vezes, na classe C e D, é uma questão do quê? É de ter comida na mesa ou não. Ou eu vou fazer um curso de inglês ou não vou ter um prato de comida na mesa. Sim. Então, aí o que compete a nós do escritório, chamar o sócio do escritório, chamar o RH do escritório e falar, olha, o negócio é o seguinte, esse negócio que a gente faz aqui da nossa prova, além dos 7, a nota de inglês, a mesma do português, a gente vai ter que passar uma régua diferente aqui. A gente vai ter que observar o potencial que esse jovem tem. A vontade que ele tem de aprender, se ele está aberto a isso ou não, tal. E nós vamos dar o quê? Nós vamos dar um embalo inicial do inglês. Então, durante essa preparação deles, lá, eles têm um curso de inglês também, que é pago pelo projeto Incluir Direito. Entendi. Então hoje o projeto funciona assim, né? O Mackenzie faz uma preparação, é como se fosse uma preparação pós-faculdade, ou junto com a faculdade, no quinto ano. Junto com a faculdade, são estudantes. Eles fazem junto. E tem assistência todas essas aulas, exatamente. Então, tem também, o que a gente fala assim, o português, aula de português, fala por quê? Porque o cara, imagina, se o cara está numa universidade, mas ele não sabe escrever português, sabe, mas nós temos os vícios de linguagem hoje, todo jovem tem. Sim. E o que eu faço, Mariana? No momento que eu coloco ele lá com a aula de gramática, ele já vai ter o quê? Uma diferença para sair à frente. Porque aquele professor de português vai alertá-lo muitas vezes daqueles vícios de linguagem que nós trazemos ao longo do tempo. E mais, né? E muitas vezes, até mesmo, até pela condição socioeconômica, muitas vezes, até há uma certa defasagem com relação a isso também, e que você não percebe, mas existe. Vocabulário, a quantidade de leitura, isso tudo é uma diferença brutal, né? Enfim, então que precisa ser equilibrada mesmo. Exatamente. Então, porque a nossa intenção é essa. Eu não quero que o jovem chegue lá, ele precisa chegar sentindo assim, ombreando, entendeu? De lado a lado, entendeu? Ele está participando do processo seletivo, como todo mundo está fazendo, logicamente, como eu te falei, com algumas réguas que você precisa, sim, ter um olhar diferente para isso também, mas fazendo. Então, é isso. A gente prepara os alunos para isso, preparamos os escritórios também. E o projeto que começou com o Mackenzie, ele já está com a USP também, já está com a PUC do Rio de Janeiro, estamos a ampliar, se Deus quiser, com a Federal, também lá no Rio de Janeiro.
estamos ampliando aqui, antes que era centrado só no campus do Mackenzie, da Higienópolis, já está também pegando de Itambé, já está pegando de Campinas, e vamos espalhar para outras praças. Estou em conversas também na Bahia, também em Salvador. Lá. Então, nós estamos num momento agora de expansão do nosso projeto do Incluir Direito. E é muito legal, né, Mariana? Porque isso aí, pô, foi assim, transforma a vida de todos nós, é o que eu falo. Não transforma a vida só daquele jovem que nasceu por trás. Transforma a minha vida também, transformou o meu olhar que eu tenho hoje, um olhar diferenciado para tudo isso, entendeu? Sim. Faz, assim, é o nosso crescimento muito grande, entendeu? Sim. Fala. Não, eu terminei. Eu queria saber como é que foi essa recepção nos escritórios. Como que tem sido receber essas pessoas e como que o escritório tem lá, porque a gente falou disso, né? Não basta incluir, tem que incluir direito e tem que recepcionar e acolher essa diversidade. E como que tem sido isso? Porque a gente sabe que, enfim, tem não só a questão social, mas cultural mesmo, né? Das diferenças de cultura, de prática, de outras vivências. Mariana, hoje somos cobrados falar. Por quê? Agora, começando com a PUC do Rio de Janeiro, estamos fazendo o projeto piloto. Projeto piloto, você começa com um universo bem menor. Claro. Porque assim você pode corrigir as coisas que vão acontecendo. Aí você vai falar, pô, mas vocês já não fizeram um projeto piloto há alguns anos aqui em São Paulo? Porque cada praça tem a sua realidade. A realidade do jovem negro é outra realidade do jovem negro de São Paulo. Sim. É outra. Entendeu? Então, logicamente, também tem um projeto piloto. Então, hoje, qual que é os escritórios? Nós somos cobrados por isso. Mas por que só isso? Por que não ampliou? Por que não fez? Perceberam o quê? A conscientização foi feita, a conscientização de todos nós, que é algo que precisa ser feito e que nós vamos fazer. E quais são as vantagens de você ter a diversidade, você trazer essas discussões. Então, os escritórios perceberam que isso também é um fator competitivo. Porque se eu quero atrair os melhores talentos, Mariana, tem uma coisa. Eu falo assim, os melhores talentos do jovem negro, mas também dos outros jovens que eu quero. Hoje o jovem, quando vai buscar uma vaga num escritório, aí não estou querendo falar assim do jovem negro, da periferia, não. Qualquer outro. Se ele vai buscar, ele vai te questionar, ele vai falar: você tem algum programa de diversidade no seu escritório? Ele te questiona sobre isso. Se você não tiver, você não vai ser escolhido por ele. E essa é uma escolha que tem que ser dos dois, né? Não depende de um só. Depende do estudante, depende de nós. E eu preciso atrair. E se eu quero atrair as melhores cabeças, se eu quero atrair as... E reter também, outra coisa. Eu preciso reter os talentos. Se as pessoas que estão no escritório, hoje o jovem questiona demais, né? Fala assim, bom, mas você está fazendo... Se você tem uma atitude errada, o jovem fala, não, eu não vou continuar nesse escritório. Esse escritório não faz uma coisa legal. Então, eu estou perdendo talento. É uma das formas que eu tenho também de reter talentos dentro do escritório. Então, a sua pergunta, eu acho que está meio respondida, né? Hoje os escritórios abraçaram efetivamente isso, tá? É uma coisa muito legal. Eu falo assim, lá no Machado e Meyer, na última, assim, nós temos encontros que a gente faz lá com os nossos grupos de afinidade, e aí nós temos lá o IDEAFRO, né, que nós chamamos, e é muito legal. As reuniões, assim, olha, lota, e eu vou falar o seguinte, Mariana, o que é uma coisa legal? Lota com a diversidade também, não é um grupo só exclusivamente de negros, não. É um grupo diverso, entendeu? Onde nós discutimos as questões raciais ali também, sabe? O que vai fazer ou não. Então, olha, assim, é transformador mesmo, é uma coisa apaixonante, não é um projeto assistencialista, é um projeto educacional, é o que eu falo acima de tudo, tá? É um projeto transformador, né? É transformar pela educação, né, Mariana? Efetivamente. Então, é o nosso maior instrumento de transformação, né? Eu acho que isso é uma coisa que como eu te falei, discuti hoje com os meninos e fiquei até muito surpresa lá, porque fiz uma reunião com a meninada, tudo 19 anos, começando a estudar e tal, e daí tinha uma lá que fazia mandarim, e eu falei, mas por que você está fazendo mandarim, né? E como é importante essa questão do horizonte, né, que vai abrindo quando eles começam a estudar outras coisas e sair porque meu pai é advogado e meu pai disse que mandarim vai ser a língua do futuro, e então eu acho que eu tenho que estudar mandarim.
E eu falei, cara, que maravilha que você está tendo essa oportunidade, né? Porque não são todos os jovens que têm aí, né? Era um público de Arthur Alvim e tal. E eu falei, e eu vejo isso, assim, é muito importante que a gente podia incluir direito, incluir arquiteto, incluir Mas você sabe engenheiro. que a ideia é essa. Quando nós nascemos com o projeto, nós colocamos o Incluir Direito, até para o Mackenzie nós falamos, olha, a nossa ideia é o Incluir Direito, que nós vamos fazer por direito aqui, mas nada impede da gente fazer uma expansão dessa manhã, ou vocês desejando fazer, nós ajudamos, o César ajuda vocês a estruturar, pegar, sabe, dos arquitetos, pegar o CREA, o que for, ajudar a organizar e fazer o Incluir engenheiro, incluir arquiteto, incluir outros também, entendeu? Porque é fundamental. Isso é uma coisa. Não, isso é... Ai, Mariana, você vê que incrível. Quando nós constatamos que era menos de 1%, você vê como são as coisas, assim, como o mundo vai transformando. A primeira reação de algumas pessoas foi a seguinte: falou não, olha, que absurdo o resultado da pesquisa, menos de 1%, tal. Poxa, precisamos divulgar. Não, mas espera aí, nós vamos divulgar que é menos de 1%. Isso é péssimo. Aí eu falei, realmente, isso é péssimo, a gente ficar escondendo, que é por isso que até hoje nós temos essa diferença de 1%. Nós sempre escondemos essas coisas, nós temos que ter consciência exatamente disso. E olha, muito legal está sendo feito isso, esse trabalho, tá, Maria? E aí vários fatores vão entrando também, porque aí você percebe também, por estar lidando com a classe C e D, a questão de oportunidades, o que nós precisamos fazer também, você sabe, assim, a questão do Vale Transporte, porque os estudantes vão, durante a semana, eles têm o Vale Transporte para fazer, mas para o final de semana, não tem, no sábado não tem. Então, tivemos que subsidiar isso para os estudantes, porque essa é uma camada mais desfavorável da população, almoço para eles, como a aula é o dia inteiro, que se não der almoço, muitas vezes eles não têm condições de almoçar. Eu estava conversando com a Milene Ramos, sabe aquela juíza negra, que agora ela se aposentou aqui do TRT, que era desembargadora aqui no TRT, aqui em São Paulo, ela está morando na Alemanha hoje, né? E ela estava contando uma história para mim, que ela falou assim, que ela fez Mackenzie, né? E era um fio. Olha o nosso querido Gustavo Granadeiro Guimarães, é um grande amigo esse aí, grande cara. Adorei te ver aí agora, viu? Semana passada eu fiz uma live com ele. Ah, tá vendo? Olha só, eu não assisti, eu perdi essa. Mas Não, ele tocou, cantou ou não? ele não cantou, porque não pode comício, porque eu estou em campanha. Ah, é verdade, não pode. Então tá bom. Mas E uma coisa, até assim, tá falando da bolsa, do auxílio, que a gente, então a gente dá um auxílio de alimentação também, para que esse dia que ele vá na aula. Para o inglês também, a gente dá um auxílio também se necessitar de alguma coisa, logicamente, além de bancar o curso de inglês, também fazemos isso. E uma outra coisa também que nós fazemos, Mariana, também que causou um grande celeuma com a primeira turma. Sim, eles também têm assim, uma aula sobre código de conduta assim, da vida empresarial, e que é que nem eu falo, isso não é por ser negro, por morar na periferia, nada, isso vale para qualquer um, né? Sabe, desde como portar numa reunião, tudo isso, qual é a dinâmica daquilo lá, como me trajar, me vestir, pô, na nossa profissão, você mesmo falou, super tradicionalista, tudo isso, pô, não adianta eu querer ir para o fórum e fazer uma audiência sem terno e gravata. Tudo tem um rito. Eu tenho que ter, eu tenho que estar. Então, no momento com os jovens, ela virou a professora e falou assim: olha, na próxima aula vocês virão com a roupa que vocês iriam para um processo seletivo. Criou-se um drama. Por quê? Muitos jovens não tinham. Falou, eu não tenho uma roupa. Mas nós sabíamos disso. Porque dali, então, nós criamos também, até que nós brincamos, assim, que no meio judiciário se tornou como um auxílio paletó, que é isso também que a gente faz, entendeu? Assim, a gente tenta ajudá-los ali, então essa consultora de modas ajuda eles, então, na compra, na aquisição desse traje, muitas vezes, que eles vão usar, e como podem combinar com o mesmo terno, só mudar a gravata e a cor da camisa muitas vezes, ou fazer a dinâmica diferente para a mulher, com poucos recursos, você conseguir aí também ter essa coisa. Então é muito legal, sabe? O projeto é apaixonante. Você entra, você vai
ficando cada vez mais ali envolvido com a coisa. E o pior, e assim, o pior não, né? O melhor é isso que eu acredito, assim, até como política, como mudança social, né? Você vê que é uma situação em que você tem uma associação de escritórios, enfim, uma coisa, um terceiro setor aí, né? Mas, enfim, voltado para o mercado, trabalhando junto com as universidades, e que eu acho que isso e se juntando com a própria sociedade civil para realizar a mudança. E seria fundamental que o poder público também apoiasse um projeto como o de vocês e ajudasse a expandir, porque é assim que a gente vai para frente, né? Juntando todos os setores aí da sociedade para realizar efetivamente a mudança. Eu andei olhando até aqui e falei, o que a Prefeitura de São Paulo hoje já tem de projeto de inclusão? E, às vezes, isso tudo é muito voltado para a população mais vulnerabilizada. Não que eles precisam mais, né? Mas são os jovens egressos da Fundação Casa, eu já tive lá, já dei aula para eles, sei que aí a situação é abissal, né? Da necessidade e tal, mas você vê que a gente tem uma situação no Brasil, em São Paulo, que esse nível de necessidade é muito maior do que só essa população do muito. É muito maior que isso. Então, a gente vê que a gente precisa realmente de estágios diversos do nível de acessibilidade, e o poder público hoje não faz 1/5 do que o programa de vocês faz. Mas é aquele negócio, a gente precisa fazer, né? A gente não pode ter medo, a gente precisa fazer. Muitas pessoas falam assim, poxa, Cajé, mas e as dificuldades? Assim? Pô, foi tudo tão fácil. Não foi tudo tão fácil, não. Isso é difícil no dia a dia, Mariana, sabe, assim, da gente aprender, conviver, entender a questão. Mas isso te dá uma enorme energia, que nem eu falei, assim, eu sou grato ao projeto Incluir Direito, porque ele está fazendo eu crescer como pessoa. Sim. Sabe? Não é só assim, tá fazendo uma coisa legal pro jovem ali, entendeu? Para a inserção dele no mercado de trabalho. Não, tá fazendo bem para mim isso aí, entendeu? Tá sendo uma coisa muito legal, entendeu? Só de você crescer, você ter um outro olhar, você ter... E coisas para fazer, nós temos muitas, viu, Mariana? E a gente não pode ter medo, né? É ir lá e fazer. É ir lá e fazer. E estamos nessa, então, agora. Fizemos um projeto legal agora também, que foi o Incluir Digital, Mariana. Deixa eu te contar. O que aconteceu? Eu comecei assim, me deu 5 minutos. É porque quando a gente não tem muita coisa para fazer, então a gente fica pensando, assim, né? Avião, entendeu? Viajando. Então, como eu não tenho nada para fazer mesmo, né? Então, um dia eu estava pensando, aqui olhando e falando, puxa, nossa, coitado desses jovens, esses excluídos digitais com ensino à distância, como é que vai ser, tal, isso, aquilo. Me deu 5 minutos, peguei no telefone, liguei para o Frei Davi da Educafro e falei, Frei Davi, como é que está essa questão? Como é que tá? Meu filho, está um enorme problema, isso muitos alunos não estão acompanhando, estão conseguindo. Falei, Frei Davi, a gente precisa fazer alguma coisa. Será que você não consegue arrumar alguns celulares para o pessoal poder acompanhar as aulas? Alguém que tenha equipamentos velhos? Falei, não, Frei Davi, não vai ser nada disso. Nós vamos estruturar um negócio para isso. E dali nós criamos o projeto Incluir Digital. Falei, faça um levantamento de quantos os alunos... A Educafro tem um trabalho muito legal, né? Não só é um trabalho educacional, como o próprio nome já diz, é da Educafro, e também faz de colocação do pessoal dos negros no mercado de trabalho, mas ele tem de curso pré-vestibular também, né? Muito legal isso, que ele prepara os jovens para... E aí ele falou, os meninos lá do pré-vestibular estão com uma grande dificuldade, porque não tem equipamentos. Falei, tá bom, então nós vamos... Então, fizemos uma campanha, o Incluir Digital dentro do César, que fomos buscar, logicamente, patrocínios dos nossos associados, para fazer a aquisição de tablets para esses jovens, e também nos nossos escritórios. No computador, nós temos de monte, a gente troca equipamentos sempre. Com a pandemia,
Muitos tiveram que trocar, que eram desktop, para notebooks. Pô, o que eu vou fazer com o computador velho? Eu falei, não tem problema, já temos destinação para isso. E criamos o projeto Incluir Digital. Que maravilha. Que, graças a Deus, deu certo, Mariana, conseguimos atender nossa primeira etapa, a nossa primeira meta, nós conseguimos aí. Foi um trabalho, assim, olha, apaixonante mesmo, sabe? Assim, conseguimos recursos financeiros para fazer a aquisição desses equipamentos, conseguir, você vê quando o bem transforma uma coisa assim, pô, precisamos adquirir esses equipamentos, pô, é muito caro, tal, isso, aquilo, pô, precisamos chegar nos fabricantes. Aí, pô, eu com um grupo de amigos falei, poxa, olha, eu sei que a Multilaser tem um equipamento assim, que é mais viável economicamente, como é que eu faço para chegar para conseguir um desconto? Eu não quero dar, eu quero comprar, mas eu quero um desconto bom. Aí eu consegui falar com o CEO, com o dono da Multilaser, me aproximaram dele, colocou o diretor de vendas e falou, não, esse cara vai resolver o seu problema. E realmente resolveu, conseguiu, então, uma parceria muito legal com a Multilaser também, a TOTUS também, foi muito, você vê, a iniciativa privada, eu estou falando, não era um escritório da advocacia, iniciativa privada. A TOTUS ajudou o quê? A parte desses equipamentos para esses jovens, para acompanhar, pô, eles estão com dificuldade, não, eu vou arrumar um técnico para ir lá e resolver o problema do equipamento desse pessoal, entendeu? Sim. O pessoal que desenvolveu a marca, a Unitri, que é uma agência de brand e tal, também parceiro, assim, foi parceiro. Pô, eu preciso fazer isso. Não, Cajá, não, pode deixar que nós vamos fazer. Não, quanto que vai custar? Não, não vai custar nada. Você vê como uma coisa vai puxando a outra, né, Mariana? E foi muito legal, e agora nós vamos partir para a segunda etapa aqui. Bom, agora eu vou deixar com você fazendo as perguntas aí, porque eu estou desatando a falar aqui, eu estou preocupado com o nosso tempo. Tudo maravilhoso, e eu só botei o negócio, os advogados aqui estão todos... Ah, olha só, Luiz Antônio Sampaio Gouveia, esse é um querido, estamos juntos mesmo, com certeza. Estamos juntos mesmo, e eu acho que, assim, meu desejo, assim, muito é isso, né, a gente juntar as boas ideias, as pessoas que sabem fazer e as pessoas que têm feito, aqui a Milena falando, né, justamente como da pessoa se sentir incluída no mercado de trabalho. E a gente passou isso, acho que as mulheres passaram isso, acho que a minha geração, né, já enfrentou e passou por isso, e a gente tem hoje dentro dos escritórios de advocacia, mas também das outras, não está resolvido, né, em muitas das áreas especificamente, a gente tem, mas a gente já conseguiu galgar muita coisa, mas até aproveito para dizer, a Mari estaria aqui com a gente, não está, porque a filha dela não estava bem, ela teve que dar uma assistência para a filha, e a gente sabe também, né, as diferenças dessas vivências no mercado de trabalho, e a gente também não falou aqui, mas também é uma preocupação que eu vejo muito das pessoas portadoras de deficiência, né, as pessoas com deficiência, que também acho que talvez se a gente for contar dentro dos escritórios de advocacia, a gente também... Exatamente. Nas universidades, você sabe, Mariana, nós chegamos a fazer um levantamento desse nas universidades, baixo no número de PCDs. Baixíssimo. É impressionante, é uma coisa que a gente precisa ter o olhar. Então, muitas vezes, até o que a gente fala da dificuldade. Essa é uma dificuldade real, você sabe, né? No momento, até para você atender as cotas dos PCDs, você tem essa dificuldade, porque não que não existem sim, mas que não são, eles não têm a oportunidade muitas vezes de galgar passos maiores, de ter, porque não teve acessibilidade, não teve, que vão criando aquelas dificuldades, e a coisa vai... Esse é um público que, se a gente for fazer esse levantamento do mesmo jeito que vocês fizeram, eles não chegam na faculdade porque não chegam. Eles não chegam. Acessibilidade efetivamente, mano. É isso. Efetivamente. Não consegue passar a barreira. E a gente tem aí todo o debate também da própria escola, da escola fundamental, ensino médio, e aí o surdo, né, a deficiência visual, a deficiência auditiva, e uma educação que inclua, e que também acho um grande desafio, porque a gente incluir, receber o negro, com toda a diferença cultural e toda a diferença,
tá dentro do capacitismo, vai, que a gente tá. Mas você incluir as pessoas com deficiência, tem aí uma outra barreira, a barreira comunicacional, a barreira de fato sensorial aí, que a gente precisa também aprender e despertar para essa necessidade. Eu até estou aprendendo a falar um pouco Libras, né? Eu estou aprendendo Libras. Eu não tenho a menor coordenação. Um dia ainda vou aprender, viu? Uma coisa, eu não sou fluente, porque é difícil fazer assim o movimento, né? Mas é super importante a gente ultrapassar essas barreiras, que são barreiras comunicacionais mesmo, né? A grande. E a gente vai ter aí também o LGBTQIA, o LG, a gente já incluiu dentro das faculdades, Exatamente. há muito tempo. Ainda, talvez, conformadinho, não sei o quê, né? Mas a gente tem aí essas outras identidades, né? E essas outras. Trans. Trans. É uma. Mariana, olha, nós levamos essa discussão. Você sabe que é que a gente adora arrumar uma encrenca, né? Entendeu? Então, esses temas todos. Né, Cagé? Temos que arranjar, né? Exatamente, pô. Então, esses temas todos a gente levou, sabe, assim, e aí eu fui entender o problema do trânsito, tudo isso. Olha, é outro tema apaixonante esse, e das dificuldades do que deve enfrentar, do mercado de trabalho, de como ser recebido, de como ser aceito, de como, sabe, se mostrar como, sabe, que ele tem o direito àquele espaço também. Olha, muito legal isso aí. Olha, vale a pena, que eu posso fazer uma propaganda? Quem quiser conhecer um pouco sobre diversidade em geral, lá no nosso site do César, nós temos o nosso manual de diversidade. E a gente aborda, o cesar.org.br, tá? E aí depois você procura ali, biblioteca, tal, aí vai ter lá o nosso manual de diversidade, onde a gente fala sobre tudo, fala sobre PCDs. Olha, é muito legal, viu, Maria? Eu acho que assim é uma coisa assim, para quem quer se inteirar um pouco mais do assunto, do tema, de como lidar com a situação. Então nós colocamos lá até assim, sabe, o politicamente correto, o que eu posso falar, o que eu não posso, quais os cuidados que eu tenho que ter, porque isso é outra coisa. A minha geração é uma completa desorganizada para isso, né? E é uma coisa. Eu vou falar uma coisa. Eu fico me vigiando, mas não me vigiando no mau sentido, sabe? Daquela coisa assim, me sentindo, tô sendo oprimido, porque eu agora não posso falar as coisas que eu penso. Não, para prestar atenção, porque poder falar eu posso, mas eu tenho que pensar no seguinte: quem está recebendo essa mensagem, se eu estou sendo justo com ele. Entendeu? Então, a gente precisa mudar. Então, até isso a gente fala um pouquinho de vocabulário ali, do que tá. Olha, é um manual muito legal, vale a pena, viu? Isso vale para todo mundo, para todas as iniciativas. Foi uma das primeiras coisas que eu fiz na faculdade, na aula de Direitos Humanos. Eu tive um exercício lá que eu tinha que retificar o assento de nascimento da pessoa trans. E daí eu me lembro que isso foi um tumulto na sala de aula, porque eu fiz uma defesa e levei lá as coisas, né, os estudos, levei até fotos da cirurgia, enfim, de designação sexual. Eu estou falando disso da minha faculdade, né? Não, tudo bem, não é, foi outro dia, desculpa, eu dei fora com você. Eu vou falar só assim, não era nos 2000 ainda, entendeu? E como isso mudou também, né? Mas naquela época eu lembro que eu lia sobre essa questão e eu falei, gente, é um universo e é tão importante e a gente tão travada. Eu me lembro que eu mostrava as fotos e a cirurgia lá na aula e o professor falava, que legal. Aí ele falou, não, legal não. Ele se sentia um preconceito. De como lidar. Né, de como lidar. Então, eu fico muito feliz que nesses mais de 20 anos, como isso mudou, mas precisa mudar muito mais, porque a gente sabe que é um público que muitas vezes é relegado a trabalhos bastante... Um dia uma advogada trans falou para mim o seguinte, eu falei para ela, olha, poxa, queria muita oportunidade assim de mudar um pouco a cabeça das pessoas, pô, trazer, entendeu? Querida dentro do escritório, uma advogada trans, um advogado trans,
Ela falou assim, ai, Cajé, faz uma coisa. Ela falou assim, nós advogados, aqui nós advogadas, nós já conseguimos. Sabe o que é mais importante? Veja se você consegue o que muitas vezes, assim, uma recepcionista, uma outra coisa, porque muitas vezes você está tirando a pessoa da prostituição. Da prostituição. É isso. E são É pessoas isso. capacitadas. E pessoas capacitadas. Muito, muito. Mas que E, são e infelizmente, por você fechar os olhos pelas falta de oportunidades, muitas vezes, você pode estar... infelizmente, é dura, é uma realidade dura você falar isso, mas é. Entendeu, Mariana? Então... O racismo é estrutural, mas o machismo, e isso faz parte do machismo, né, das estruturas que são estruturais também, né? A gente precisa resolver isso, realmente dar liberdade. E precisamos falar abertamente. Abertamente. A gente, sabe, ficar com receio de falar, não, eu não vou falar isso, porque senão... Não, sabe, o quantas vezes eu já me vi na situação nesses últimos anos, Mariana, de perguntar, assim, sabe, poxa, como é que eu lido com uma situação como essa? E é muito legal que eles falam, pô, Cajé, que legal. Porque a gente tem um trabalho de mentoria também, deixa eu contar, o Incluir Direito, porque nós temos o quê? Os escritórios, vamos lá, porque eu estou preocupado com o nosso tempo, os escritórios são nós temos patrocinadores para os projetos. Que são duas coisas. Não adianta simplesmente o escritório chegar lá e dar o dinheiro e falar, bom, você é o patrocinador, olha só que bonitinho. Não, o cara tem uma série de obrigações, entendeu? Eu envolvo a área de recursos humanos, ele participa de reunião com a gente. Eles têm que fornecer mentores para esses jovens, fazer o trabalho de mentoria. Aí eles fazem um curso de mentoria de como lidar, como ser mentor e com relação à questão racial também. Entendeu? Que a mentoria é o melhor, sabe? É uma coisa assim deliciosa, né? E eu falo, a mentoria, todo mundo tem o hábito de falar, não, porque a mentoria é muito bom para o jovem, para o mentorado. Não. A mentoria é bom para o mentor, entendeu? É uma delícia, é uma troca ali, pô. A gente vai, eu falo assim, um vai sugando o sangue assim, as boas energias do outro, né? E a gente consegue transformar uma energia maior. Sabe, Cajé, que eu tenho além de eu achar que a gente precisa mesmo incluir todo mundo no mercado de trabalho, e por isso que eu queria conversar com você, tem uma coisa que eu tenho pensado muito, que é sobre, nesse último minutinho, vou dar um petisco aqui do outro projeto que eu acho que é importante a gente fazer. Eu queria ver se a gente conseguia desenrolar esse projeto, porque eu estou totalmente à disposição de vocês, viu? No incluir o que vocês precisarem. Você sempre teve? Exato. Então... Mas agora estou anunciando em público, entendeu? Em live. Então tá bom. Mas uma coisa que eu acho muito fundamental nesse momento, e até porque você é advogado trabalhista, é uma das coisas que eu estava conversando com o Gustavo, que é o que a gente mudou, talvez a gente possa lutar lá na esfera federal para melhorar, enfim, ou não. Essa é uma realidade, a realidade da pejotização, a realidade da terceirização, mas que eu acho que a gente precisa oferecer para as pessoas, e você vai entender isso, porque está no escritório de ponta, a advocacia consultiva que a gente oferece, sempre ofereceu para os nossos clientes, né? Mas as pessoas não têm acesso à cidadania básica na hora de se organizar, e eu estou falando isso por causa das mentorias. É uma das coisas que eu tenho pensado muito, quanto os escritórios, as assessorias jurídicas, ou mesmo os escritórios dentro das faculdades, muitas vezes só lidam com os caldos entornados, né? As assistências judiciárias só vão quando já virou processo. E a gente precisava dar um jeito de fazer as coisas virarem menos processo. E ter, de repente, um trabalho junto das comunidades, junto das associações de enfim, eu tenho Vamos agitar com o nosso comitê de pro bono lá, a gente monta um projetinho para isso e a gente convida a sociedade de advogados a participarem. Pronto. Nós temos um projeto pro bono, então vamos fazer um específico para isso. Para isso. E a ideia daí também a gente pode colocar dentro desses espaços os alunos das escolas vulnerabilidades e fazer um programa também de mentoria para essas pessoas que estão, de repente, eu falo a gente precisa contagiar os recém-formados, os advogados, com a advocacia consultiva. Eu sou uma grande entusiasta das coisas antes delas se tornarem o caldo. A gente precisa resolver antes de ter o conflito.
né? Depois que tem o conflito, a gente precisa tentar mediação para depois ir para o judiciário, porque a gente tem que ajudar o judiciário também a ter menos processo. Porque a justiça que tarda não é justiça, né? Exatamente. Então, essa também é uma forma da gente assumir a nossa responsabilidade de advogado aqui, de munus público, e tentar resolver também um problema. Então, eu queria conversar com você. Vamos ver se a gente consegue desenrolar isso. Não, mas nós vamos, Mariana. Olha, acho 1000 projetos aí, entendeu? É muito importante. A vereança, ela tem uma importância. As pessoas, infelizmente, no nosso sistema, a vereança acabou ficando em segundo plano. Na realidade é essa. E a proximidade dela com o cidadão é muito maior. A responsabilidade do vereador é muito maior, entendeu? E de participar efetivamente da vida, do dia a dia do cidadão. Então é importante ser pessoas como você, que tem esse olhar, tudo isso. Eu acho que é uma coisa legal que a gente pode fazer. Eu sei que na Câmara de Vereadores aqui em São Paulo temos pessoas excelentes lá, tenho convívio com alguns, você sabe disso também, mas eu acho que a gente pode transformar e fazer isso muito mais. E então, estando você lá, seria muito melhor também, que é mais um canal para a gente nisso aí, né? A minha porta sempre esteve aberta, e se tiver um gabinete, a porta do gabinete estará sempre aberta, não só para atender... Escancarada, hein? Fazendo favor, hein? Exatamente. Escancarada, estou fazendo a campanha toda transparente, a gente vai colocar agora no site, depois da primeira prestação de contas, toda a prestação de contas também aberta, porque eu acho importante as pessoas saberem, né, como que se faz uma campanha, sem demagogia mas com muita verdade, né? E aí a minha ideia é essa mesmo, ter o mandato completamente aberto, tanto para receber quem pode acolher, como para receber quem precisa da acolhida, e ver quanto a gente consegue unir essas pontas e resolver os cacos que a gente criou, né? Da nossa história aí nesses últimos anos, que a gente se fez em caquinhos, e a gente precisa colar agora os caquinhos. Não, mas da nós nossa vamos. democracia. Mas nós vamos, viu, Mariana? Isso nós vamos, mas não querendo ser poliana, mas você sabe que eu sempre olho o lado bom das coisas, entendeu? Pô, tá difícil? Tá, mas, pô, vamos embora. Vai melhorar, com certeza. E vai passar. E a gente vai a gente vai se encontrar, a gente vai poder se abraçar, então, em breve. Aí, se Deus quiser, né? Que saudades. Com um salame que você vai me trazer. Também, ó, aqui. É grande cozinheiro. E eu gosto da charcutaria, a arte da charcutaria. Então eu faço as coisas. Faço linguiça, adorei esse papo. E eu tenho uma admiração muito grande pelo seu trabalho, pela sua batalha lá. Enfim, sempre fui entusiasta da sua gestão do César. E muitíssimo obrigada por ter participado aqui da conversa. E fico muito feliz mesmo, e a gente vai fazer muita coisa junto. Não, vamos continuar. Sempre fizemos, não vai ser agora que a gente não vai fazer, né, Mariana? Obrigado pela oportunidade mais uma vez, mesmo de estar aqui, de poder bater esse papo com você, e com teus seguidores, tudo isso. Por favor, votem na Mariana, tá? Porque quem não pede voto não é eleito, viu? Precisa pedir, entendeu? Precisa dar o número também, viu, Mariana? Fazendo favor. Eu tenho até uma coisa bem safada para nossa despedida, que é isso aqui, ó. Ótimo, tá vendo só? Pronto, perfeito, pô, gostei, viu? Esse aqui é o recado, entendeu? 18018, votem em mim, e a gente vai fazer muita coisa junto, e eu vou ser um apoio para o que vocês precisarem. Com certeza. Tamo juntos sempre, você sabe disso. Obrigada, Cajé. Beijo enorme, te adoro, você sabe disso. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.